Oi gente, eu sou Cami Bonzani e este é o canal Mestre Tarô. 5 de espadas. Então, o 5 de espadas, ele pode representar invalidação. Então, é como se essa pessoa que está na frente da carta, né? Ela tivesse feito essas outras duas pessoas de costas perderem a batalha, ou saírem derrotadas, ou se sentirem derrotadas, porque ela conseguiu tirar delas as espadas. Então é como se essa derrota não fosse que elas foram lá e lutaram e perderam. Elas perderam as armas, e porque elas perderam as armas, elas não conseguiram lutar. E porque elas não conseguiram lutar, necessariamente, elas já saíram derrotadas. É como se saiu derrotada mesmo sem lutar, porque não tinha recurso para lutar. Então, a espada, ela representa uma arma, né, e uma arma e um recurso para a luta. Então, se você tem uma espada, você tem um recurso para você lutar. E no caso, né, como espadas representa a mente, a comunicação, e então representa também informações, né? É como se quando você tem uma espada, você tem informação o bastante e você tem a capacidade de comunicar, e no caso, se você tem um ás de espadas, por exemplo, você tem conhecimento da verdade, você tem clareza de pensamento e você tem força a partir desta clareza, porque você tem certeza, você tem confiança na sua ação e você tem o poder para agir, né, o potencial para ação, porque você tem a espada, você tem o recurso para a luta e você tem a informação, e você também tem informação bastante, né, vamos dizer, sobre a situação, você tem o poder de se comunicar, a habilidade para se comunicar e para transmitir, então, né, tanto as suas necessidades, as suas vontades, aquilo que você está querendo conquistar, ou enfim, dentro disso que você está lutando, né? E você também tem tanto a capacidade de planejar, como você tem a lógica, né? Você tem a capacidade do raciocínio lógico. Então, se você tem a espada, você consegue usar a lógica, raciocinar, racionalizar, né? Enfim, compreender situações, assimilar informações, dados, né, de modo a você conseguir concluir, né, tirar conclusões, e essas conclusões vão servir para você como que referência, né, como de referência no caminho para suas ações, né, para suas escolhas, para suas decisões, né, decisão é uma coisa da mente, né, então se você tem, principalmente se você tem uma espada, se você tem duas espadas, é como se uma já fosse fazer peso demais para você e fosse te atrapalhar. Mas se você tem uma, você tem a verdade, né? Porque se você tem duas, você já tem uma dúvida, você já tem uma interferência. Mas enfim, de qualquer maneira, se você tem essa espada, você tem esse recurso para a luta, né? E é a sua espada, vamos dizer assim, é a sua espada. Então é o seu entendimento, é o seu recurso, de acordo com as suas experiências, né? E a sua própria orientação interna, porque a espada é para ela ser guiada, né? Vamos dizer que pela estrela, né? No caso é para sua mente ser guiada pelo seu coração. Aí o que acontece? No 5 de espadas, a pessoa invalidou a outra. E ela invalidou de modo a conseguir tirar da outra as espadas delas, né? No caso aqui é como se ela tivesse tirado tanto essas espadas dessas duas pessoas, como que qualquer chance delas conseguirem uma espada, né? Então é como se ela tivesse as espadas delas, né? Vamos dizer, eu tinha aquilo que era o meu entendimento e tal, aí a pessoa, além de invalidar isso, ela ainda invalidou qualquer outra possibilidade que eu fosse tentar, né? E o que significa isso, né? Como que a pessoa faz isso? Ela, para tirar essas espadas da outra pessoa, né? Ou a espada da outra pessoa, tirar da pessoa o recurso que ela tinha para lutar,
derrotar, o recurso que ela tinha para ação, de modo a garantir que ela sairia derrotada, garantir que ela sairia fracassada, né? A pessoa fez o quê? O que ela fez? Invalidou, né? Que é o que eu vou falar. E ela fez como? Então ela faz isso também através da comunicação. Então é como se você chegasse para uma pessoa, né? E você falasse para ela assim. Vamos supor que a pessoa pega e fala assim, eu quero ter um blog, sei lá, tô com vontade de montar um blog, toda animada, tal, vou montar um blog, acho que vou trabalhar com isso, não sei o quê. Aí uma outra pessoa chega e fala para ela, nossa, mas você não escreve bem. Mas você não sabe se comunicar, mas você não sabe escrever, você erra muito, nossa, você tem muito erro de português, você não vai conseguir escrever, e outra, você não sabe falar muito bem, imagina escrever, você não sabe nem conversar. Então é como se essa pessoa ela começasse a jogar, né, o veneno, né, a língua venenosa, né, que a língua venenosa é comparada até à espada também, né, afiada, a pessoa começasse a jogar coisas, né, esses venenos aí, né, para outra sentir que ela não consegue. Então é uma forma de invalidar a pessoa, né? Então ela pode, e isso eu tô dando um exemplo, né, o caso do blog, mas pode ser N situações, né? A pessoa pegar, só que é muito em termos mentais, né? Então é a pessoa falar que a outra não se comunica bem, que não sabe falar, que não sabe escrever, ou que as ideias dela não são boas, né? Então a pessoa, vamos dizer que a pessoa tem algumas ideias criativas lá, fala, eu podia fazer isso, fazer aquilo, e uma outra pessoa chega, nossa, mas as pessoas não têm interesse nisso, nossa, mas que graça tem isso, mas ninguém vai gostar, nossa, mas isso já saiu de moda, é ultrapassado. Então a pessoa pegar e invalidar os projetos, né, nossa, mas é isso que você vai fazer? Nossa, mas você vai trabalhar com isso? Como tirando também, como que se diminuísse, né? Dizendo assim que, nossa, isso não tem valor, isso não tem status, ou sei lá. Diminuindo, né, os interesses da outra, o que a outra... os temas, né, pelos quais a outra demonstra interesse, né, então de repente a pessoa gosta, sei lá, de tarô, por exemplo, a pessoa vai lá, nossa, mas isso daí, mas não tem nada a ver, nossa, mas isso é charlatanismo, credo, com isso que você vai trabalhar, né, então, ou nossa, mas isso dá dinheiro, né, porque ninguém gosta disso, ninguém está interessado nisso, então são coisas, né, nesse nível aí, né, de veneno, de toxicidade, né, que uma pessoa pode estar falando para outra, né, para invalidar ela. Mas isso pode acontecer sobre muitas coisas, né, numa conversa, a pessoa falando aquilo que ela acredita, aquilo que ela pensa, né, como ela interpreta, sei lá, um texto, ou as crenças, ou o caminho filosófico dela, ou o caminho espiritual, e a outra pessoa invalidando, dizendo que aquilo, sei lá, N coisas, né, é ridículo, ou porque, não tem nada a ver, porque isso daí que você está falando, ou um argumento que muita gente usa, né, mas você não estudou, mas eu estudei. Então, tipo assim, mas eu estudei não sei quanto tempo, você não estudou. Então, fica, tipo, invalidando a opinião da outra, né? Como se a outra não tem direito de ter opinião, nem de pensar nada, porque ela não estudou, então não tem direito de falar, né? E isso acontece muito em argumentação, né? Quando tem discussão, assim, as pessoas vão argumentar. É considerado falácia, né? Uma falácia quando você... ou você usa um argumento ilógico, ou você usa, tipo, táticas assim como fala isso? De ataque psicológico, né, para a pessoa perder a confiança no argumento dela, né, você, tipo, invalida, diminui a pessoa, né, para atingir ela psicologicamente, né, para que ela não consiga argumentar, né, ou desmerece, né, o argumento dela, tipo, atacando ela pessoalmente, né, uma coisa que não tem nada a ver com a discussão, né, você começa a atacar a pessoa pessoalmente para invalidar os argumentos dela, né? Então isso é uma falácia, né? Então a falácia também é uma coisa que acontece aqui no 5 de espadas, né? A argumentação suja, né? No caso, e tudo isso com o intuito de invalidar a pessoa, invalidar as crenças dela, a forma dela de pensar, a interpretação dela, a opinião dela, ela se expressar, ela expor e a outra pessoa pegar e ficar invalidando. E tudo isso, quando é feito no 5 de espadas, é feito com má intenção.
intenção, é feito de forma suja, é para tirar essas espadas da pessoa, para que ela não consiga agir, não consiga lutar, para que ela saia derrotada, que nem eu falei mesmo antes dela tentar, é porque essa pessoa aqui, no caso, né, da frente do 5 de espadas, quer mesmo ver a derrota dessas outras, né, ou dessa outra. E isso pode acontecer também quando a pessoa pega e fala para outra, né? A outra pensou em tentar uma coisa, aí essa outra pessoa já pega e fala: ai, mas não vai adiantar, ai, mas você não vai conseguir, ai, não vai adiantar você falar, ai, porque não importa o que você faça, não vai dar certo, ah, mas não vai dar certo, ah, mas isso não dá certo, mas querendo que a outra não consiga, né? Então é como se ela estivesse tirando primeiramente a fé da outra, porque para ela, vamos dizer que imprimir qualquer ação, ela precisava acreditar nessa ação. Então aqui é como se ela estivesse tirando, já invalidando a ação, de modo que a outra deixa de acreditar naquela ação, e quando ela deixa de acreditar, ela nem faz, ela nem tenta, né? Ela nem age, né? Ela não tem a iniciativa, ela simplesmente não se movimenta, e aqui no caso como se ela já ficasse então como derrotada, porque ela falou: então não adianta, e quando ela falou não adianta, né, ou você não consegue, ou as suas ideias não são boas, sua opinião não importa, né, alguma coisa assim, é como se tivesse tirado a espada dela, ou seja, a capacidade dela de comunicar, e de comunicar muitas vezes as suas necessidades, né? Uma coisa que era de extrema importância ela comunicar. A pessoa tirou a espada dela também no sentido de invalidar, né, todo o aprendizado que ela teve na vida e as experiências, como se aquilo não tivesse valor nenhum. E pode acontecer isso, né, de forma mais direta também, né, mais abusiva, assim, né, ou abuso direto, né, porque o abuso pode ser, tipo, enrustido, né, mas pode ser mais direto, uma pessoa pegar e falar: ai, você é chata, você é lerda, você é burra, né, ficar falando muita coisa, assim, negativa para outra, de modo a ela perder a autoconfiança, né? Perder a confiança nela, começar a achar que ela, né? Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou um monte de coisa ruim, né? Então eu não sirvo para nada, né? E começar a desacreditar de si mesma, né? Então a invalidação aqui pode acontecer de várias formas, em vários níveis, sobre vários assuntos, sobre vários temas, né? Em várias situações, de forma mais direta ou indireta, mas essa pessoa do 5 de espadas, né? No caso, que tá com as espadas, ela fez isso de forma consciente, com má intenção, né, para tirar dessas outras ou dessa outra o recurso que elas tinham para lutar, para agir, né, seja as ideias dessas pessoas, os projetos, as crenças, né, os pensamentos, né, o pensamento que ela estava desenvolvendo lá, o que ela estava achando, o que ela estava entendendo, seja qualquer coisa, né, a capacidade da pessoa de comunicar e o que ela comunica e a forma como ela comunica, né? Ah, você não fala bem, mas o seu jeito de falar é assim assado, né? Então, assim, várias coisas para que essa pessoa não consiga agir, se comunicar e que ela sinta que não importa o que ela faça, não importa o que ela fale, ela não vai conseguir, porque ela não tem capacidade, porque não é bom o bastante e porque é feio, que é ruim e porque é vergonhoso, né? Então, coisas nesse sentido. Então, essa também é uma possibilidade, né, do 5 de espadas. Obrigada.